João capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 a seguir. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e a ovelha ouve a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes em parábolas, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, os lobos os arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Que o Senhor abençoe a nossa meditação, podem se assentar. Como disse ontem ali em Rancharia, nós meditamos, eu creio que em breve vai estar no YouTube já a pregação. Nós falamos sobre a questão de ligar e se desligar no Senhor. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 18, verso 15 adiante, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E se não escutar a igreja, considere como um gentio publicano. E o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. E nós meditando sobre isso e vendo o que o profeta dizendo em várias mensagens, que quando você vem para Cristo, quando você o aceita, então você se liga a Cristo. Você se desliga de um grupo de pessoas e se liga a um outro grupo. Abraão se desligou da sua parentela, da incredulidade, e se ligou a um outro lugar que o Senhor o havia lhe enviado. E nós vimos isto claramente pela palavra, e até eu disse, está lá na gravação, e nós até comentamos, uma pregação dessa poderia ter sido lá na Igreja Prudente, que é maior, mas Deus concedeu que fosse feita lá. E eu até dizendo para os irmãos que no começo, até onde nós tínhamos o entendimento, quando o irmão se afastava da igreja ou pecava, que se afastava, nós tínhamos aquele zelo, aquele capricho de ir atrás da pessoa e conversar com ele, dar um tempo e depois desligava ele. E hoje, vendo pela palavra, que a gente desligava o que já estava desligado. Porque todas as relações de que Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti, ele não está falando de uma pessoa que veio à igreja, ficou por um tempo e tomou a ceia, ele está falando se o teu irmão. E quando nós somos irmãos em Cristo Jesus, é quando nós estamos na mesma família e nascemos do mesmo Pai. Que isto é nascido através do Espírito Santo. E só se desliga uma pessoa se a pessoa está na comunhão, se ele está tomando a ceia e a pessoa vai até ele e ele está vivendo em pecado, tenta corrigir e ele não quer. Então, por ele estar na comunhão, nós vamos ter que tirar ele e dizer que a partir de hoje, se ele meter a mão no pão aqui, ele pode meter a mão no pão direito dele, ninguém vai tirar ele à força. Mas fique sabendo, ele não é mais um dos nossos aqui. E ele não faz parte dessa comunhão aqui.
Estão entendendo? Isso é desligar. Mas se a pessoa automaticamente ele se afasta por conta própria, eu queria ter os mesmos parágrafos aqui anotados, o profeta diz, automaticamente ele está testificando com a sua atitude que ele se desligou, que ele não está fazendo parte mais ali. Estão entendendo? E a gente naquele zelo ia atrás das pessoas para desligá-lo, quando na verdade ele já tinha se desligado. Porque quem foi que ligou ele? Foi a comunhão dele com Deus. E o que foi que desligou ele? Quando ele perdeu a comunhão com Deus. E quando se perde a comunhão de Deus e não vem mais na ceia aqui, porque a ceia não é a comunhão. Você vem tomar a ceia porque você está em comunhão com Deus. Porque comunhão com Deus quer dizer você está ligado com Deus, você dialogar com Deus, você falar com Deus. E quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. E todos aqui que estão em comunhão com o corpo de Cristo, nós estamos ligados pelo mesmo auxílio e pelas mesmas juntas. Que é o que faz o aumento do corpo de Cristo ligado no cabeça, que é Cristo Jesus. É isso. Mas aquele zelo em excesso, né? Como o profeta disse, que aquele moço de Coríntios ali que Paulo diz, entregue a Satanás, ele vivia amaziado com a madrasta, vivia em concupiscência com a própria madrasta e na mesa da ceia. E aí Paulo diz, tira do meio de vós esse iníquo, porque ele se tornou um fermento, e nós não fazemos festa com o fermento da malícia e da maldade, nós fazemos festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Então alimpai-vos desse fermento para que sejais uma nova massa em Cristo Jesus. Entenderam, igreja? Então se uma pessoa automaticamente ele se afasta da ceia, e ele se torna apenas um visitante, fica ali sentado esperando em Deus, ele não está prejudicando ninguém. O que prejudica é o que está em pecado e vem à mesa da ceia. Principalmente se foi avisado. Então nós devemos ter um zelo excessivo uns com os outros, em amor cristão. Se você surpreender alguém em pecado, se você surpreender alguém em falta, vá até ele em amor cristão e o ajude, principalmente se ele está na mesa. Se não estiver, se você o ama, procure ajudá-lo da mesma forma, mas não questão de desligamento. Porque ele nem sequer, a igreja é pública. A igreja é pública. Nós não temos membro efetivo aqui, diz o profeta. Se um homossexual quiser vir aqui do jeito que ele atua lá na rua e se assentar aqui, ninguém tem que incomodá-lo. Ele tem o direito de ouvir. Se a chamada lésbica, ela que se veste como um homem, quiser vir aqui e se assentar aqui e ouvir, ela tem o direito. E ninguém deve discriminá-lo ou dizer, você não pode se assentar aqui, você não pode estar aqui conosco. Tem o direito. Qualquer pessoa tem o direito de se assentar e ouvir. A igreja é pública. E Deus quer que eles ouvem. Agora, o que eles não podem é, estando naquela vida, e tentar entrar na comunhão do corpo de Cristo sem ser nascido do Espírito Santo. Compreenderam, meus queridos? Mas concernente à questão, mutuamente, ele pode até desfrutar das bênçãos que nós recebemos, porque Deus manda chuva para maus e bons. Agora, a questão da edificação, do crescimento, você tem que estar ligado ao corpo. Captaram, meus irmãos? E aonde nos chamou a atenção aqui, foi a escritura que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 5, que Paulo, falando acerca das irmãs jovens, ele disse, eu quero que elas casem, que elas constituem família, que elas gerem filhos, que governem as suas casas, porque algumas já se desviaram e foram após Satanás. Preste atenção. Aquele moço da igreja de Coríntios, ele precisou ser entregue a Satanás porque os irmãos iam até ele e ele não se retratava. Então Paulo disse, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Porque não teria como o espírito tratar com ele, visto que ele estava em comunhão. Captaram agora? Então ele tinha que ser tirado. Porque até se ele tivesse na comunhão, disse Paulo, disse o profeta, o sangue de Jesus Cristo protegia ele. Mas a partir do momento, e com isso enfermando o corpo, a partir do momento que tirou ele, entregou ele para Satanás, é como que dizendo, ó, de hoje em diante você tem livre acesso, Satanás, para tocar. Então, diz Jesus, que vocês ligar lá em cima, ligar aqui está ligado lá, e que vocês desligar aqui está desligado lá. Captaram? Mas e se ele vivesse com a madrasta e fosse apenas um visitante na igreja?
Problema dele. Ou se ele dissesse, irmãos, por que você não está tomando a ceia, pastor? Eu estou sem condição de tomar a ceia. E Deus conhece o meu assunto. Deus conhece o meu problema. Mas ore por mim que eu vou chegar lá. Ele não está me afetando. Ele está sendo humilde e buscando ajuda. Agora, se vem, e a gente sabendo, diz o profeta, você tem, com amor cristão, ir até a pessoa. Então ele tem que ser entregue. Agora vem a parte mais difícil. Mas quando a pessoa, por si própria, ele se afasta e não toma a comunhão, diz o profeta, diz a Bíblia, não precisa entregar a Satanás, ele já foi após Satanás. Não foi Satanás que veio atrás dele, ele foi atrás de Satanás. Porque nós não temos opção. Como dizia o saudoso Tião Carreiro, quem não é filho de Deus já está na mão do capeta. Não tem meio termo. Quem que você quer? Decida-te, como dizia o hino da irmã lá no Castilho, né? Decida-te, quem você quer? Quem você quer seguir? Você quer ir após Jesus, após as suas pisadas? Só que para ir após as pisadas de Jesus, há um preço a pagar. Agora, se você quer ir após Satanás, ele tem fama, ele tem dinheiro, ele tem riqueza. Você entendeu? Tudo isso ele mostrou a Jesus e Jesus disse. Jesus não disse que ele estava mentindo. Jesus rejeitou. Agora Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele vai na frente e elas o segue. Meus queridos, diz o profeta e é a pura verdade, se em tudo que fôssemos fazer nós colocássemos Deus na frente em primeiro lugar em tudo, às vezes nós poderíamos passar até um ano parado numa situação sem tomar uma decisão, mas quando nós tomássemos, é que eu disse aqui acerca da música, aí toma uma decisão correta e vamos ver resultado naquilo. Porque às vezes você toma uma decisão precipitada e depois você quer que Deus adoce aquilo ali. Ou nós fazemos uma oração assim, Senhor, eu quero saber a tua vontade, mas eu vejo que isso é isso, Senhor, eu vejo, quer dizer, você está tentando, é como alguém que vem tomar um conselho, pastor, o que o senhor acha disso? Porque eu já estive analisando, sabe, pastor, e se isso der nisso, isso der nisso, isso der nisso, ele não está pedindo conselho, ele está querendo que você concorde com o seu ponto de vista. Aí você fala, toma cuidado. Não, pastor, eu estou sendo cauteloso, né? Mas analisando bem, analisando isso, analisando aquilo, eu acho, pastor, que isso vai dar... Você não está tomando conselho, você não está ali para ouvir de Deus alguma coisa. Você está ali para ver se a atitude e o conselho do pastor encaixa com o que você quer, com o que você já está engodado. E assim não funciona. Se Jesus é o Senhor das nossas vidas, e o que Ele falou está falado, então Ele falou, acabou. Encerrou o assunto. É Ele que manda, Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, meus queridos? Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, como nós ouvimos a voz de Deus? Você quer aprender isso? Você quer aprender como você deve ser apacentado? Resumo das eras 54 e 55, preste atenção. E assim concluímos as 7 eras da igreja, dizendo somente o que o Espírito diz a cada era. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós vamos ter que entrar em alguns pormenores aqui. E eu espero que vocês sejam maduros, como eu disse, forte mesmo, para aguentar. É como eu disse lá em Rancharia, eu queria uma filmadora aqui para filmar a cara de vocês quando eu falo isso. O pânico, né? A tensão. O profeta disse que o pastor é o atalaia da igreja. Ele anda nas labaredas mais altas do Espírito. Não porque ele é um homem diferente dos outros, por causa do ministério e do dom que está nele. E quando a gente é dirigido a falar algumas coisas, ou mesmo a dar a sua opinião, nós deveríamos acatar aquilo ali até que seja provado o contrário.
Sabia disso? E se você acata por respeito ao ministério dele, Deus te honra aquilo. Deus te honra por aquilo. Estou entendendo? E se a pessoa... Tem muitas coisas que a gente fala... Irmãos, eu luto para não trabalhar com implicância, porque eu sou implicante por natureza. E eu vivo brigando comigo mesmo para não ficar implicando com as coisas. Mas quando dizemos alguma coisa dirigido por Deus, e eu já tenho visto isso inúmeras vezes, as pessoas que entortam a cabeça, eu não estou querendo que vocês tenham medo de mim, eu não estou querendo impor, eu não estou querendo que vocês, não, tudo que o pastor fala agora nós temos que acatar. Não é isso. Eu quero Deus te abençoando, eu quero Deus te ajudando. Dá dó de ver certas pessoas pagar certos preços. Aí depois, pastor, bem que o senhor falou, o que adianta depois que você já bateu a cara na parede? Então escuta, preste atenção. Amém? Se o pastor diz algo e você resiste àquilo e passa por cima daquilo, seria como você está afrontando a Deus. E aí a coisa complica. Estou entendendo? E assim concluímos as 7 eras da igreja, dizendo somente o que o Espírito diz a cada era. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sinceramente creio que o Espírito de Deus tem estado falando, não somente ensinando-nos as verdades das eras, mas também tem estado operando fielmente com os corações de indivíduos para que eles rendam a Ele. Essa é a razão para toda a pregação e ensinamento. Porque é na pregação e ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e seguem-no. A menos que você veja que aqui não enquadra com a palavra. Se não enquadra, você tem o pleno direito, diz o profeta, não me chamar atenção publicamente, eu não tentar remendar o que eu estou pregando, mas ir lá no escritório em particular, diz pastor, como algumas pessoas fazem, e é bonito. Né? Pastor, eu não entendi muito bem. Pastor, eu queria um entendimento mais amplo do que o senhor disse, eu não consegui entender aquilo. Me dá um esclarecimento. Amém? É louvável, porque a pessoa quer entender. Agora, se está claro, obedeça. Obedeça. Eu, no tempo de membro, repito, já disse algumas vezes, olha que eu sou difícil de chorar. Para mim, arrancar uma lágrima, Deus me fez assim, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Esses olhos aqui chorou de quase não ter mais lágrima, de derramar, de tanta humilhação que eu passei, por Deus falar cara a cara comigo num culto. Falar cara a cara, e era um bom negócio. Um bom negócio. Eu morava ali no Parque dos Pinheiros, no Pinheiro 2, na rua Teófilo Dia. Vocês que moram lá devem conhecer essa rua. Na rua Teófilo Dia, nunca esqueci esse nome. Construí 2 cômodos de madeira, depois construí 4 cômodos de tijolo no fundo. Depois acabei trocando num carro para trabalhar aqui na obra, foi o primeiro carro que eu tive. E ali no Parque dos Pinheiros, naquela época, não tinha padaria. Não tinha padaria. E eu orei a Deus, graças a Deus, se depender de esforço, Deus me deu essa graça para ser uma pessoa esforçada. Eu trabalhava de pedreiro e era muito abençoado. Tanto é que dentro de um ano eu construí minha casa. Não terminei, mas dentro de um ano eu levantei e respaldei ela. E Deus estava me abençoando naquilo. Deus estava me ajudando. Acho que eu tinha 1 ano, 2 anos de batizado. Mas eu pus na minha cabeça que eu queria sair de ser pedreiro e colocar uma padaria. Porque lá não tinha. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava a semana inteira, conversei com o dono de uma padaria na Manuel Goulart, fui lá, conversei com o dono, com o filho dele, e disse, olha, se passa assim, 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 eu
Eu quero aprender a trabalhar de padeiro na padaria, que naquele tempo não eram essas maquininhas hoje que o pão já vem congeladinho, só coloca lá dentro e assa, não. Naquele tempo tinha que quebrar o pão na mão, passar por um processo. Aí depois, para enfornar, era uma pá que parecia uma língua de tatu, né? Ela dava mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Aí tinha que colocar os pão tudo certinho em cima daquela coisa, e a pessoa tinha que ter o jogo certinho na mão para jogar lá dentro do forno, porque o forno era lenha. A massa era batida numa bitorneira de boca para cima, a maceira. E eu disse para o dono da padaria, eu quero trabalhar aqui do sábado para o domingo sem ganhar 1 centavo, eu quero apenas aprender a trabalhar. Ele disse, você não vai me gerar problema? Eu falei, se quiser eu assino um termo de responsabilidade. Ele disse, não precisa. E comecei, trabalhava a semana inteira, muitos aqui me conheceu na época, só tinha mesmo bigode, eu era bem magro. Né? Porque trabalhava, mas trabalhava mesmo de verdade. Né? Eu era o primeiro a chegar, vou contar uma garganta aqui agora, né? Eu era o primeiro a chegar no prédio e o último a sair, um dos últimos a sair. Eu soltava o guarda de manhã, chegava lá escurinho no primeiro ônibus das 6 horas da manhã, e só saía desempenando parede quando estava escuro, porque eu queria fazer minha casa, eu queria progredir. E quando chegava ainda, já deixava avisado em casa, eu saía direto do serviço, ia para a padaria, chegava lá e passava a noite inteira trabalhando. Depois, no resto do dia, ficava sonâmbulo lá, querendo desenfornar pão, né, dormindo meio acordado, mas passava. E eu já estava quase que um padeiro. Eu já estava ficando bom. E quando eu já estava ficando bom, aí, nesse intermeio, está tudo programado. Fiz os meus cálculos tudinho, vou fazer uma mini padaria, e vou sair de pedreiro, e vou ganhar um dinheirinho a mais, e etc, etc, etc. E um dia eu orei e disse, Senhor, fala comigo, é essa a tua vontade? Irmãos, quando você pede algo para Deus, você tem que crer que Deus é Deus e Ele vai falar com você. E eu pedi, Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, isso é sério. Você crê que Ele fala? Através da pregação e do ensinamento. E eu orei a Deus e disse, fala comigo, Jesus. E fui para o culto. Naquele tempo a igreja era só esse corredor, desse corredor para cá, aqui era pequenininho, o púlpito era colocado mais ou menos onde é que o Célio está aí. Aqui no fundo havia outro compartimento. Então, quando o pastor pregava e olhava para você, ele estava olhando para você mesmo. E começou a pregar, e ele estava na série de adoção, falando sobre a posição do corpo de Cristo. Misericórdia. E ele falava, Efraim, se Deus está te abençoando plantando milho, para que você quer criar gado? Deixa isso para Gade. E ele usava uns termos meio grossos, ele disse, deixa de ser zoiudo, Efraim, e olhar para a minha cara. E eu dizia, não, é brincadeira. A ponto que nós chegamos em casa, minha esposa falou, nossa, o culto foi todinho para você, hein? Mas o diabo falou assim, não, é que deu certo de você ir lá e falou sobre aquilo. E insisti ainda, e continuei, no meu intento. Não demorou não, dentro de 2 semanas, o padeiro encarregado me chamou e disse, Paulo, todo final de semana nós pagamos os padeiros tirar folga, nós temos que pegar padeiro de fora, diarista, para cobrir a folga dos padeiros. Como você já está fazendo de tudo aqui, não há necessidade de pegar padeiro de fora. Então vamos fazer o seguinte, se paga para os outros, vou falar com o encarregado e com o filho do patrão aí, e você passa a ganhar. Eu falei, eu não entrei para esse objetivo, mas pai de família, eu falei, tudo que entra é bom. E ele falou, já falei com o filho do patrão aí, então a partir de hoje você pode, no outro dia cedo, no domingo cedo, você saiu, você trocou de roupa, você pode passar no caixa lá e receber. Passei no caixa, estava na hora do patrão lá. E eu disse, olha, o fulano de tal, não, ele já falou comigo. É para você pagar para você a diária, né? Que bom, né, Paulo? Você começou aqui sem ganhar nada, aprendendo, e agora você já está ganhando. O encarregado disse que você já pode ganhar, que você está um padeiro já. E ela pegou e me deu o pagamento, ainda passei na feira, comprei umas coisinhas, que era de frente com a feira, fui embora. Quando foi no outro final de semana que eu cheguei lá, que eu entrei, quando eu entrei, eu ouvi que o encarregado dos padeiros já olhou para mim e abaixou a cabeça. E a gente tem um pouco de discernimento, eu falei, alguma coisa está pegando por aí. Fui lá no fundo, trocar minha roupa, aí o velho olhou pelo vidro da padaria, assim, me viu lá dentro, mas saiu que nem um curisco. Falou assim, você vai trabalhar? Eu falei assim, sim senhor. Ele disse, não, aqui você não põe a mão em nada.
Eu falei, ué? Falei, mas o que foi? Não, me falaram que você já passou no caixa, ela já pegou dinheiro. Qual foi o nosso combinado? Eu falei, opa. Falei, não, eu não peguei dinheiro. E o encarregado balangando a cabeça. Aí eu falei, ô fulano. Ele pegou e falou assim, para mim, fez assim. Aí o velho falou, não, pode trocar roupa, pode. Você não vai mexer em nada aqui não. Eu falei, meu Deus do céu. E me esculhambou, minha mãe esculhambou, me humilhou. Isso é o que dá, ajudar as pessoas, porque não sei o quê. E falou. Aí eu fui tentar explicar para ele falou, não vem alterando comigo não, já querendo partir para a ignorância. Eu falei, meu Jesus, mas o que está acontecendo? Que diabo é isso? Né? Aí o filho dele chegou lá e falou assim, as pessoas do mundo, ele falou, ferinha, pelo amor de Deus, vem cá. Não, deixa isso aí do jeito que está, que bom que você já aprendeu mesmo. Meu pai é ignorante, eu tentei explicar para ele de todo jeito, mas não teve jeito, me desculpa, foi eu que te envolvi nisso, juntamente com fulano ali, e tal. Irmãos, que dor dentro do peito, você tem que pagar por uma coisa que você não tem nada a ver com isso. E aquilo eu saí de porta assim, com a minha sacolinha de roupa e as lágrimas rolando assim. E para ajudar, quando eu saí, o pastor passando com a moto, no sábado à noite. Ligou a sinaleira, encostou. Tá tudo bem, irmão Paulo? Falei, mais ou menos. Eu fui explicar para ele, não, isso acontece, ele me pôs na garupa da moto, me deu uma carona. Eu falei, olha que castigo. Que castigo. Deus usou o homem para falar comigo, eu desobedeci, e agora eu fui humilhado, rebaixado, e agora Deus manda o homem justamente no exato momento para ver eu humilhado. Eu disse, verdadeiramente Deus tinha falado comigo. E a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Porque Ele fala. Ele fala. E às vezes eu vejo pessoas dizendo, pastor, por que está acontecendo isso comigo? Você está prestando atenção no que Deus está falando com você? Quando você toma um conselho, você obedece aquele conselho? Se você não obedecer, tem um preço a pagar. Porque você confiou que era Deus que ia falar com você. E Deus fala. E Deus aconselha. Estou entendendo? Mas infelizmente, às vezes, a gente leva como o que assim, né? O pastor falou aquilo ali, mas sei lá, né? É complexo o assunto, porque não sei o quê, porque hoje nós estamos muito dotados. Mas não esqueça, meus irmãos, diz o profeta quando soube aqui, posso ser seu amigo lá fora, a gente pode brincar, pode conversar, você pode até conhecer minhas fraquezas, sou um ser humano, mas diz o profeta, a partir que eu subi aquela escada, que eu cheguei aqui, o meu ofício está me esperando. E agora não é mais o homem, é Deus que vai falar. E você tem que receber como Deus. E se você não recebe, as coisas podem complicar. Não por causa do homem, mas por causa do que fala através do homem. Então, se você ora em casa e você diz, Senhor, fala comigo, então você tem que crer que Ele vai falar. E quando Ele falar, obedeça. Ou então vai chorar que nem eu depois. E pagar o preço. Porque aí a padaria foi para o alto. Quem quer saber de padaria mais não? Né? Nunca mais nem entrei numa padaria. Podia até fazer uns bicos já depois à noite, né? Porque já tinha aprendido. Até com referência do próprio encarregado, eu podia ir em outra padaria e trabalhar. Eu falei, mas eu só vou entrar em padaria olhar lá para comprar um pão. Eu fiquei temeroso. Estou entendendo? Mas muitas vezes o pastor fala certas coisas e eu vejo que as pessoas fazem de conta que não acha que é implicância pessoal. Eu vou citar alguns exemplos, como o chá de bebê, tá? Como chá de véspera de casamentos. Pastor fala, entra aqui e sai aqui. Mas o senhor tem Bíblia para isso? Eu não tenho Bíblia, mas tenho discernimento. Que isso não cabe para nós. Estou entendendo? Preste atenção, toma cuidado. Eu não estou, como diz, ameaçando, oxalá, eu queria pensar o contrário. Eu não consigo ver, como diz o profeta, como o profeta fala das festas da sopa, tudo que faziam nas igrejas lá, o profeta disse, isso está errado.
Se Deus tiver que te abençoar, Ele não vai abençoar através de um chá de cozinha, um chá de bebê. Você entendeu? Não é um presentinho que alguém vai dar para o seu bebê, não é alguma coisa que vai mudar a sua vida, não. Obedeça a Deus e Deus vai dar muito, muito, muito mais do que isso aí. Aí você diz, bom, mas e cadê a Bíblia? E cadê a mensagem? Então, eu só falo que é um discernimento que eu tenho, uma direção. Que eu acho que nós temos que ser diferente do mundo. Se eles fazem lá, é problema deles. É como eu falo, casamento. Para quê? Irmãos, na minha opinião, aqui a igreja ficou grande, quase ninguém mais faz casamento com festas e etc, etc, porque fica muito pesado, porque não pode convidar todo mundo. A maioria estão casando, vão lá no cartório, casa, vem aqui na frente, ou vai no escritório. Casou! Mas antes tinha que fazer, enfeitar a igreja, o corredor. Depois que eu falei, irmãos, vamos deixar para o salão, porque ninguém respeita a igreja. Chama convidado, convidado fica conversando, namorando dentro da igreja, isso não funciona. Ou nós temos ordem aqui ou não temos. Mas eu estava até brincando. Se eu fosse continuar fazendo casamento, eu ia ter que pedir uma bacia d'água e uma toalha e deixar em cima da mesa. Porque na hora que a noiva chegasse para casar, eu dizia assim, vocês me dão licença, dá para você lavar o rosto e enxugar aqui na toalha para nós fazer o casamento? Porque a irmã está maquiada. Pastor, mas eu pedi só para arrumar o cabelo e fizeram isso. Você não é dona de si, pelo amor de Deus. Deixasse que fosse eu, alguém dissesse, não, eu só vou dar uma rebocada. Você não tem que retocar nada. Como alguém estava me dizendo, o camarada namorou a mulher inteira, a vida inteira ela maquiada. Quando casou, que ele viu ela sem maquiagem, ele divorciou dela e pediu, como é que fala? Uma indenização. Porque ele foi enganado. Que sem a maquiagem ele viu que ela não era aquilo, bobão. Se eu fosse um rapaz e a moça viesse toda maquiada para querer se esconder, eu falaria assim, lava essa cara, deixa eu ver você como você é. Porque se você dormir de noite, essa maquiagem vai sair. E eu quero você no original. Se possível, vem me ver de olho remelado, que eu vou ver isso aí muitas vezes. Eu quero ver você descabelado, eu quero ver você no seu pior estado, porque aí quando você estiver num estadozinho melhor, eu saberei quem eu tenho. Estão compreendendo? Mas infelizmente, deixa ser levado. É um negocinho para pintar o cabelinho do olho, é um negocinho para escurecer a sobrancelha, é uma basezinha aqui, uma basezinha ali, é um brilhozinho. Que brilho, rapaz? Qual é a mulher casada que fica passando brilho para chamar a atenção do marido? Deixa eu ver. Não tem. E você quer enganar o trouxa de casar? Para quê? Desculpa a expressão. Mas aí o que acontece? Né? Chega numa condição, né? Os padrinhos, quem são padrinhos? Aonde tem na Bíblia padrinho? Testemunha. E por que aquelas 20 testemunhas, aquele corredor? E aí aquele desfile, gente, pelo amor de Deus, vocês não me tenham como implicante, eu amo essa Bíblia e eu quero ficar o máximo possível dentro dela. E do que o profeta disse, pelo amor de Deus, aquele casamento fica 1 hora desfilando. Agora vem o padrinho fulano de tal, está lá, olhando. Dá licença, gente. E tem cristão que sente prazer nisso, acha bonito e quer isso. É aquele desfile, vem porta a Bíblia, vem porta não sei o quê, vem porta não sei o quê, vem porta mas não sei o quê. Sabe que isso é só ilusão, só ilusão. O que vai mandar depois é quando ficar ali debaixo daquelas 2 águas ali, os 2 ali dentro. Aquilo ali é o casamento, aquilo ali é a consistência. Ou tem amor e estrutura ali, ou não tem nada. Toda aquela pampa, toda aquela nojeira, me desculpa a expressão, que de tanta coisa fica até nojeira. E joga rosa para cá, e joga rosa para lá, e joga isso, joga aquilo, e música não sei de que jeito, se o pastor não filtrar. Olha, tem até o tema do Titanic tocando. É verdade. Aquela coisa mais romântica. Jesus querido. Será que com 52 anos eu estou velho? Eu acho que não. Isso é uma realidade, meus irmãos. Nós não somos daqui. Não somos. Nós somos de um outro país. Nós temos que passar a escutar a voz de Deus. E se você quer ser abençoado, você lembra daquela moça chamada Mari, que o irmão Branham sempre cita, que era amiga da filha dele, que sempre estava com elas nas viagens? Aquela Mari foi fazer uma formatura.
E todas as moças foi vestido no traje a rigor da formatura, com decote, com tomara que caia. E ela foi composta. Foi o patinho feio no meio de todo mundo. Sabia essas... A Mari não estava nem aí. Tem 2 olhos que está me vendo. Eu não estou importando com as risadinhas abafadas e com sorrisos amarelos. Eu não estou preocupado com a opinião popular. E ela foi composta, sem maquiagem, naturalmente, como uma cristã. E quando terminou a formatura, se foi coisa momentânea, acabou os cumprimentos e tal. Aí a Mari foi prestar um concurso e ela tirou em primeiro lugar no concurso. E o irmão Branham, sem saber de nada, um dia chegou nela, apertou a mão dela e disse: Mary, você sabe por que você tirou em primeiro lugar? Ela disse: não, irmão Branham, é que Deus foi bom comigo. Ele disse: não, Ele te honrou. Porque você honrou Ele lá aquele dia. Você não se importou com os escárnios e nem com as risadas abafadas. Ele agora também te honrou. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele. Mas aquele que me honrar na frente dos homens, eu também o honrarei na frente do meu Pai e de seus santos anjos. Amém? Essa é a realidade. Então nós temos que passar a escutar bem a voz de Deus. Quando Deus falar algo com você, você obedeça. E Deus vai te abençoar. Amém? Então é assim que nós ouvimos a voz de Deus. A mensagem dos ungidos dos últimos dias, 211. Jesus disse: minhas ovelhas conhecem a minha palavra. Ó, você diz: ouve a minha voz. Ele diz: essa é a sua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Entendem? Os predestinados conhecem isso. Eles não seguirão palavra estranha ou uma voz estranha. Assim era com aqueles que não seguiam. Eles sabiam que ali estavam aqueles. Eles não seguiam. Eles sabiam que ali estava Marim, um profeta desta era. Identificado, ou melhor dizendo, Martim, né? Um profeta identificado da era, identificado de Deus por meio da palavra. Ele conhecia a palavra e aquele homem não se confrontava com ele. Falando de uma ocasião que aconteceu entre Martim e um moço que começou a ver visões, etc, etc. Então, diz o profeta: as minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Se você for confrontar isso com Hebreus capítulo 13, verso 7, diz assim: obedecei aos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Que vos falaram a palavra de Deus. Então não é o pastor, é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Você já notou que eu estou ficando gritão? Mas eu espero que isso te ajude. Agora diz o profeta: sim, porque tiveram que ser pastores. 189. Sim, essa foi a razão pela qual Moisés soube que esta voz havia falado a ele. Essa era a voz da palavra. Ele soube que Deus havia dito a Abraão: tua semente residirá por 400 anos. Né? Gênesis capítulo 15. Porém, 14, eu os livrarei. E ele sabia que os 400 anos estavam já passados e ele foi chamado a fazê-lo. Agora vem o que o profeta disse: homens e mulheres, Deus prometeu nesses últimos dias que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele prometeu que ele mandaria o batismo do Espírito Santo e que ele chamaria uma noiva sem mancha nem ruga. Ele prometeu fazer isso e ele o fará. Agora aqui, você pensa que é só para vocês? Agora vem para mim. Ele diz assim, ó: ele prometeu fazer isso e ele o fará. Não escute a esses pastores assalariados. O que seria um pastor assalariado? Que está mais preocupado com o dízimo do que com a vida espiritual das pessoas. Está mais preocupado em estar no meio de uma associação que paga dízimo dos dízimos para eles do que falar a verdade.
Ele prometeu fazer isso e ele o fará. Não escute esses pastores assalariados. Eles guiarão fora do caminho. O Espírito Santo é o pastor para alimentar a vocês. E Ele mesmo, esse Espírito Santo, deu uns. Comida de ovelha de sua palavra sempre vem através do pastor. E Ele é o nosso pastor, escute você a Ele. Vocês são ovelha do seu rebanho. Escute você a Ele. Se você o é, você ouve a sua voz, não o que alguém mais diga. Oh, louvado seja Deus. Mas fulano de tal disse, cicrano... Irmãos, pelo amor de Deus, seja Deus verdadeiro e todos nós mentirosos. Nós não podemos nos comprometer, principalmente nós pastores, não podemos nos comprometer. Estão entendendo? Não importa, como eu sempre falo, se a igreja vai aumentar ou vai diminuir. Isso aí não é questão minha, a igreja não é minha, o povo não é meu, o povo é de Deus. E diz o profeta, se a palavra de Deus diminuir uma igreja, ela tem que diminuir. Se a palavra de Deus fazer com que alguém vá embora, ele precisa ir embora, nós não queremos, mas tem que ir. Jesus amado, na mensagem Cristianismo contra a idolatria, o profeta diz, qualquer espírito que se ofende com a palavra é porque ele tem que ser ofendido. Estão compreendendo, meus queridos? Filhinhos, não amem o mundo e as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está neles. Então vamos tirar o chá de bebê, o chá de cozinha, os casamentos de pompas, as músicas mundanas, e vamos escutar unicamente a voz de Deus. Deixa o mundo com as suas ilusões para lá. Eu falo com o coração cheio de amor. Eu não quero espancar vocês, eu não estou a fim de espancar vocês e usar da minha unção para ofender vocês. Eu tenho que ser cauteloso e nem sequer ferir sentimentos. Eu sei que tudo que vocês fazem é dentro de um bom espírito. Eu creio que no chá de cozinha não há carnalidade. Eu creio que dentro das festas cristãs não há carnalidade. Mas o que Deus não quer e o que eu sinto de Deus, sabe o que é? É que isso é coisa lá do mundo. E nós não somos de lá. Se você sabe que uma irmã vai ganhar neném e você tem no coração, pastor, nós só queremos no bom espírito ajudar. É bonito, tem um lado bonito, mas não precisa fazer um chá de bebê. Mande de coração para ela. Amém? Sabe que alguém vai casar? Se tem festa ou não festa, você gostou quando você casou, alguém te deu um presente, faça o mesmo, dá um presente para ela. Aliás, eu estou devendo uns 4 presentes aqui já dentro da igreja, mas devagarzinho eu vou pagar. Amém? Eu queria dar um presente para todos que casam aqui. Eu sei que isso é importante, mas vou deixar gastar o presente dos outros, depois com o tempo eu vou dando. Amém? Porque aí o meu vai ser notado. No dia quase ninguém vai notar, porque é tantos, né? Ou com o tempo também eu esqueço, né? Ai, Jesus. Esperar chegar o verão, porque eu gosto de dar aqueles cobertor de lã, sabe? E chegar o verão fica barato. Aí compram. Né? Porque se tem uma pessoa que aprecia estar bem agasalhado, sou eu. E o que eu gosto, eu quero que as pessoas também... Tem coisa mais gostosa que quando está aquele frio, sabe aquele frio que... Aí você anda debaixo daquele cobertorzão que tem um tigrão nele assim. Né? Você já viu desses, um leão, né? Aí você entra debaixo assim, você se encolhe, puxa assim, aí dá umas duas, né? Aí aquele gostoso. Aí até minha esposa lembra e fala assim, você não vai orar hoje? Porque depois que eu me agasalho, eu tenho uma oração especial que eu faço. Sabe qual que é? Senhor, tenha misericórdia dos mendigos, tenha misericórdia daqueles que não têm uma coberta. Porque eu fico pensando, meu Deus, o que será dessas pessoas? Na verdade, porque você está tão bem ali, né? Então está entrando no verão agora, eu vou começar a comprar os cobertores e dar de presente, né? Porque quando chegar no frio, você se dormir. Ai, Deus. Ai, Jesus. Homens e mulheres, Deus prometeu, então escute a palavra de Deus. Amém, meus queridos?
Eu amo vocês de todo o meu coração. Deus é testemunha disso, né? Vocês me dão mais 10 minutinhos para me concluir? Quando eu estava lá no Oriente, mensagem a era de Filadélfia, presta atenção no que o profeta vai dizer. Quando eu estava lá no Oriente, eu via que todas as noites o pastor ajuntava as suas ovelhas. Eles a colocava no aprisco, depois ele as contava. É triste você sentar aqui na igreja e ver que o irmão fulano faltou, o irmão ciclano faltou. Eu sempre estou perguntando para os diáconos, você já viu por que aquele irmão lá está faltando? Ele está doente, alguma coisa. Eles são testemunha que eu faço isso. A gente sente a ausência dos irmãos. Por isso que é muito importante você notificar aqui se você está doente, se é por viagem, alguma coisa, porque isso preocupa a gente, se é que temos o amor de Deus, né? Amém, meus queridos? Quando ele sentava, ele estava seguro que todas estavam ali dentro, ele se deitava na porta do curral e literalmente se tornava a porta do rebanho. Então não se ofende se o pastor é zeloso. Entendeu? Ninguém podia entrar ou sair a não ser por ele. Ele era a porta. No dia seguinte, quando eu estava andando de jipe com um amigo, eu notei que um pastor começou a conduzir o seu rebanho para a cidade. Imediatamente todo o trajeto parou para que o pastor pudesse prosseguir. Ora, a cidade lá no Oriente não são como as cidades daqui. Nós guardamos todas as nossas mercadorias do lado de dentro, mas lá é como o mercado de uma grande fazenda, com todo o produto na calçada para o transporte, a pessoa que está passando por ali comprar. Eu pensei, aqui é onde começou as contendas, começam as contendas. Espere até que aquelas ovelhas vejam todo aquele alimento ali. O profeta pensou, disse, meu Deus, aqui está uma pia de caixa de alface, aqui tem repolho, aqui tem isso, tem aquilo. Quando essas ovelhas passar por ali, vai começar a contenda, porque as ovelhas vão ver aquilo lá, vai querer comer. Aquelas ovelhas tinham pastor. E nós temos um pastor. E nós escutamos a sua voz. Amém? Hebreus 13:8, não deveis nada a ninguém. Você escuta a voz dele? A não ser o amor que devemos um para com os outros. Se você deve, por uma circunstância, procure pagar. Amém, meus queridos? Poderia citar o inúmero das coisas que é a voz dele. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, já não é observador, mas juiz. Oh, Deus! Vamos ouvir a voz dele? Bom, eu vou economizar tempo aqui. O profeta disse que de repente ali estava caixa disso, caixa daquilo, caixa disso, caixa daquilo. E ele disse, eu só quero ver. Mandou parar o jipe, ficou observando. Eu falei, eu quero ver quando chegar ali. E todo o trânsito parado, e eles também parados. Disse, eu quero ver o que vai acontecer. Aquele trio de ovelha, o pastor na frente, e ela, onde é que o pastor ia? Toda aquela fila atrás do pastor, nem se que olhava para um lado, olhava para o outro, mas não colocava a boca em nada. E onde o pastor ia, elas iam atrás, cruzou a cidade e foi lá para as suas pastagens. Amém, meus queridos? Então lá vai nós andando pelo calçadão e o nosso Supremo Pastor na frente. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? De repente, quando nós olhamos no relance, aqui está uma carnuda com os quadris toda de fora. Nós só damos uma olhada. Amém? As irmãs passam, tem um bonitão lá, jogando charme lá e você só dá uma olhada e... Amém? Seguindo o bom pastor. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí de repente alguém diz, olha, a promoção aqui, etc, etc. Você fala, não, isso aí, o Supremo Pastor fala, olha, isso aí não compete para você. Nem de graça você não deve receber. Isso não, obrigado. Oh, meus queridos, podia ser uma noite de vigília, não é? Nós tínhamos muito o que falar aqui. Agora o profeta depois fala, diz que viu outros tipos de pastor que já era diferente, porque tem pastor de cavalo, tem pastor de porco, tem pastor de ovelha e tem pastor de bois. Há muito tipo de pastor. Por isso Deus nos considerou como ovelhas. Vá apacentar porco. É difícil. Vá apacentar cavalo, é difícil.
Vá apacentar boi é difícil. Mas se você treinar mesmo as ovelhas, essas ovelhas daqui, alguns levam a coice na cara, né? Mas o que acontece? É que elas não são treinadas. Nós soltamos ela como gado no pasto, e depois aprendemos, e quando vamos, a única vez que nós vamos falar com ela é para vermificar, ou para curar, ou então para matar uma das coitadas para nós comer. Então ela fica violenta, ela fica mal educada, mas aquelas ovelhas ali, elas são educadas. Tanto é que aqui no Brasil, quem tem bastantes ovelhas, eles não usam nem sequer pastor. Sabe o que eles fazem? Toda manada de ovelha tem uma líder. E aí o que fazem? Colocam um chucaio no pescoço dela. Você sabe o que é chucaio? Aquele sininho pequeno. Põe a coleira no pescoço dela e põe aquele sininho. Então o que acontece? Aonde a mestre vai na frente, telelim, 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 as outras tudo vai atrás, porque a ovelha não consegue andar sozinha. Então cuidado com esses chucai que tem por aí, viu? Com essas líderes aí, com os chucaios, cuidado. Não siga um chucaio, siga a voz dele. Você não precisa de uma líder, você tem um líder. Porque tem muitos chucaios por aí, que misericórdia. Só Deus, para ter misericórdia, eu não quero entrar em pormenores, mas isso não funciona para nós. Nós conhecemos a voz dele. E o que é a voz dele? A palavra de Deus vivificada para o dia em que estamos vivendo. É a mensagem da hora. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está você feliz nesta noite? Levante a sua mão, vamos agradecê-lo. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Oh, glória a Deus. Amado e soberano Pai celestial, deixa-nos escutar a sua voz mais e mais. Deixa-nos, ó Deus, estarmos atentos à voz do Supremo Pastor, através da voz do Espírito Santo para esta era na qual nós vivemos, que tem vivificado a tua palavra para nós, que tem feito com que um colírio santo venha aos nossos olhos e tem nos tirado os enredos denominacionais, tem nos tirado os enredos dos homens, tem nos tirado daqueles que se assalariam, Senhor, e não se preocupa de pregar a verdade, mas simplesmente o que agrada aos ouvidos. Mas como o Senhor, quando esteve aqui na terra, o Senhor disse: eu não procuro agradar a ninguém, mas agradar aquele que me enviou. Então que nenhum dos teus filhos venha agradar ninguém, Pai, mas venha agradar ao Senhor, pois o Senhor ama estas coisas. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado por cada vida aqui presente, e que ninguém saia ofendido, mas saia alimentado pelo Senhor e volte em paz para os seus lares, sabendo que sempre adiante deles tem um pastor e eles conhecem a voz deles. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Leve eles em paz e os conduz em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E até nos encontrarmos mais uma vez, Deus assim permitindo. Amém?